dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, é dia de dados importantes sendo divulgados lá nos Estados Unidos. Temos aí também algumas notícias para tratar aí com vocês em relação aí a nosso Brasil. Então, vamos falar da condição de trabalho dos motoboys, dos motoristas de aplicativo. Vamos aí também falar sobre o STF e a decisão aí em relação à inadimplência aí no setor imobiliário, e também vamos falar da construção civil hoje, né? Então, um dia aí com alguns dados para a gente conversar, mas antes de tudo isso, quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está hoje? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente vai retomar, inclusive, uma fala que a gente teve ontem dos Estados Unidos, né, que a gente não falou do PIB, mas ele já afetou os mercados de manhã, então a gente vai retomar, até vamos começar o dia com isso. A gente vai falar também aqui do Brasil, um estudo interessantíssimo mostrando que os motoboys, né, aqueles que trabalham por aplicativo, estão em condições piores do que aqueles que de alguma maneira, tem algum trabalho fixo. Vamos mostrar também uma das causas que faz com que a percepção sobre a economia esteja piorando, né? Então, a gente vai mostrar aqui um bom exemplo sobre isso, né? Mas vamos começar, então, já falando agora dos nossos mercados. A matéria aqui no nosso site sempre, né, que atualiza você de tudo que está acontecendo logo nas aberturas de mercado. Então, vocês leem essa matéria e já se preparam aí para o que vai acontecer no dia, né? Mas a gente tem que falar aí do caso dos Estados Unidos, né? Porque ontem foi divulgado o PIB cresceu acima do esperado, né? E você teve alguns reflexos em relação a isso. Vamos colocar aqui na tela já o gráfico aí que a gente ficou devendo ontem, né? Do PIB trimestral dos Estados Unidos, Débora. Então, a gente vê que ele subiu acima do esperado, né? E isso aí teve reflexos, né? Exatamente, né? A gente não tem como falar muito da abertura hoje, principalmente do mercado lá em Nova York, sem passar por esse ponto ontem. Então, ontem foi um dia aí que a gente teve a divulgação do PIB trimestral dos Estados Unidos. É a primeira leitura, é uma leitura preliminar ainda. Então, é a primeira leitura do PIB, ela passa por algumas revisões ainda, mas a gente tem um PIB bem acima do esperado por lá, né? Essa taxa é anualizada, então a gente tem um PIB de 4,90% contra uma projeção de 4,30%. Isso voltou a mexer com as expectativas dos agentes de mercado, voltou ali a mexer com as expectativas dos investidores em relação à decisão dos juros dos Estados Unidos. Então, o PIB acima do esperado acabou pesando por lá. Não mudou muito aquele monitoramento do CME Group, que a gente sempre traz aqui. Ele ainda mostra majoritariamente uma tendência ali de manutenção, né, uma maior probabilidade de manutenção dos juros na próxima semana. Então, semana que vem é importante, porque a gente tem aquela super quarta, né, um dia que é decidido aí os juros aqui no Brasil, mas também é decidido juros lá nos Estados Unidos. Então, um dia importante para a política monetária. O monitoramento em relação a esse dia 1º de novembro não mudou muito, mas a gente teve aquela escalada dos juros das Treasuries mais uma vez, então elas voltaram a subir em alguns momentos do dia, e isso prejudicou bastante o mercado em Nova York. Então, o Brasil ontem conseguiu se descolar do mercado de Nova York, um movimento que a gente não via há semanas ele acontecer, então o Brasil ficou positivo. E um dia que Nova York ficou majoritariamente negativo, então a gente viu os três principais índices ali de Nova York caindo ontem e o Ibovespa subindo mais de 1%, enquanto a gente via Nova York caindo mais de 1%. Então, um movimento pouco visto nesses últimos tempos, que a gente tem visto aí uma contaminação desse pessimismo do exterior batendo aqui no Brasil. Então, a gente teve, por exemplo, 3 dias que o preço do minério de ferro subiu, e não subiu pouco, subiu bastante. E a gente não via o setor de mineração e siderurgia respondendo de forma positiva. Ontem isso já aconteceu. A gente teve alta, né, a terceira alta consecutiva, hoje a gente tem a quarta, mas ontem a gente teve a terceira alta consecutiva do preço do minério de ferro, e as ações de mineração e siderurgia responderam bem a isso. Então, a gente teve um movimento bem descolado aqui do exterior no Brasil. Mas nos Estados Unidos, essa primeira leitura do PIB começou a trazer ali um aumento de expectativas realmente que as taxas de juros por lá fiquem mais altas por um período mais longo. Então, isso derrubou bastante os mercados. E foi justamente essa surpresa, porque eles estão vendo dados ali de indústria, dados de vendas de moradia,
dados de desemprego, todos ali mostrando mercados aquecidos, enquanto eles querem um mercado mais desaquecido, né? Então, eles estão ali achando que essa é a causa da inflação e eles querem mercados mais desaquecidos e, por isso, a taxa de juros ficaria mais alta por um período mais longo ou até apontando para possíveis novas altas, o que é uma probabilidade menor, mas não deixa de ser ventilada no mercado. A gente sabe como que está a questão lá, né, que o pessoal, provavelmente eles devem manter a taxa de juros elevada, até pode ter uma sinalização de alta, né, porque eles querem derrubar a economia, né, é um negócio muito louco, né, a gente imaginar isso. A gente fala aqui no Brasil, né, já aconteceu na verdade, em 2004, 2005, você teve o Meirelles falando que a economia estava muito aquecida, era preciso derrubar a economia e ele aumentou a taxa de juros, né? Então, isso aí não é novidade, mas só um economista mesmo consegue falar isso sem ficar com vergonha, né? Que é preciso que pessoas entrem em desemprego, precisa que a economia fique menos aquecida, então... Mas lá, é isso que eles querem lá, né? Então, eles estão reclamando de crescer muito, né? Então, é um negócio meio maluco. Mas tudo isso que aconteceu também teve repercussões na Ásia, né? Então, também teve algumas notícias importantes na Ásia, né? Como o aumento anual do lucro industrial, né? Então, o que está acontecendo na Ásia hoje aí, depois de tudo isso que aconteceu nos Estados Unidos e também das divulgações importantes que aconteceram hoje lá? Olha, André, se por um lado o mercado quer que os Estados Unidos cresçam menos, tenham um mercado mais desaquecido ali no seu mercado de trabalho, produção industrial mais enxuta. Por outro lado, o mercado quer que a China cresça, né? Então, todo dado positivo da China que mostre alguma recuperação ali dos setores industrial ou do setor de serviços, né? Desses setores importantes aí, ou da construção civil que está enfrentando vários desafios ali na China. Quando a gente vê dados positivos vindos da Ásia, né, e principalmente da China nesse sentido, o mercado reage positivamente, né? Então, a gente tem aqui uma visão diferente dos dois países, inclusive na China, quando se tem dado de deflação ou de uma inflação mais estável. Isso mexe com a perspectiva de mercado de uma forma diferente, né? Porque mostra que a China pode estar com alguma dificuldade em aquecer a economia. E aí, quando vem dados positivos como a gente teve hoje, a gente vê a China aí movimentando o mercado na outra mão. Então, a gente teve uma divulgação do lucro industrial, ele ficou com uma alta de 11,9% em setembro, ficou acima do esperado, e isso fez com que o sentimento ali em relação à China melhorasse. Então, está mostrando, esse dado está sinalizando que a China pode estar com uma recuperação ali já acontecendo. A China que teve ali os seus dados bem prejudicados por conta da política de Covid-0, agora eles podem estar ali voltando a se recuperar. E o mercado está bem de olho nisso, inclusive nos novos estímulos que estão sendo ali ventilados e estão sendo propostos na China. Então, a gente começa a ver, né, essa recuperação ainda gradual, mas que traz um otimismo para o mercado asiático de uma forma geral e aqui para a gente também, porque somos países aí exportadores de commodities e esse tipo de notícia acaba mexendo muito com a gente. Então, como eu falei, hoje é a quarta alta consecutiva do minério de ferro e isso acaba mexendo aqui com o nosso setor, por exemplo, de mineração e siderurgia. Na tela para você está o Hang Seng. O Hang Seng foi a maior alta hoje entre os mercados asiáticos, então entre os índices ele foi o que mais subiu. Todos subiram, mas ele subiu mais, então eles também conseguiram se descolar desse pessimismo de Nova York, que a gente viu acontecer ontem. E o Hang Seng subiu 2,8%, né, 2,08%, e mostrou aí uma recuperação. O Hang Seng sofreu bastante nos últimos meses. A gente vê uma recuperação principalmente do setor de tecnologia e do setor imobiliário. Os dois são negociados no Hang Seng, são dois setores que estão enfrentando bastante dificuldade, e eles acabaram mostrando a recuperação hoje, eles que puxaram essa alta até acima dos outros índices asiáticos. Então, um dia mais positivo na Ásia, puxado justamente aí pelo dado da China, que surpreendeu e foi bem positivo. Perfeito, Débora. Vamos então agora para o nosso Brasilzão, porque saiu aqui os dados da confiança da indústria,
que a FGV sempre divulga entre o final do mês e o começo do próximo mês, né, como que está a perspectiva dos setores. Né? Ontem a gente falou da construção civil e a gente agora está falando aí da confiança industrial. Né? Então você tem que, pelo 5º mês consecutivo, a confiança da indústria caiu. A gente sabe que o setor industrial está passando por grandes problemas, a gente está vendo nas pesquisas mensais industriais que não existe compra de bens de capital, os bens de capital estão caindo mês após mês, ou seja, não existe perspectiva de investimentos nessa área, então nem ainda a gente tem ainda a utilização boa da capacidade produtiva industrial, e esse é o setor mais preocupante, né, da economia agora nesse começo do governo Lula. Né? A gente não começou agora esse problema industrial, né? A gente está com uma desindustrialização pesada já fazem alguns anos, né? Mas a gente tem que resolver isso, né? Então, a indústria é algo muito importante, né? Que a gente precisa ter uma atenção, porque é lá que estão os empregos com maior qualificação, lá que você tem as melhores remunerações, lá que tem um trabalho mais organizado, e a gente vê uma indústria muito fragilizada aqui no Brasil, né? Então a gente precisa melhorar, e a questão de percepção sobre o futuro também afeta bastante, né? A gente viu agora nessa semana, a gente bateu muito nessa tecla durante a divulgação da pesquisa da Quest, que as pessoas estão mais pessimistas em relação ao futuro econômico, mesmo com dados bons aparecendo em todas as divulgações, né? E aí a gente vê que a indústria, essa realmente tem motivos para estar desanimada, para não estar com um grande otimismo, e mais uma vez você tem um nível de confiança muito baixo. É o menor desde agosto de 2020, então a gente precisa dar uma boa atenção. Eu sei que tem programas, e são programas que vão demorar, porque não é do dia para a noite que a gente vai ter uma recuperação industrial, mas a gente precisa acelerar cada vez mais esses programas aí de ajuda à indústria, para a gente conseguir ter uma economia mais forte, né, Débora? Exatamente, a indústria que é um gargalo aí da nossa economia nos últimos tempos, né? Ela está enfrentando muita dificuldade para conseguir deslanchar. E a gente espera aí, não choca tanto quanto do consumidor aqui a confiança da indústria, mas a gente precisa aí que ela retome essa confiança, inclusive para conseguir aí fazer novos investimentos, né? Ela precisa estar com a confiança mais fortificada, com as expectativas aí melhores para conseguir pensar aí sim investir para depois colher os frutos desse investimento. Então é algo bem importante aí, por isso que a gente fala dessas expectativas, tá? Não é à toa que a FGV faz esse estudo e que a gente sempre traz aqui, para ver como é que está esse termômetro de expectativa desses setores tão importantes aí para o investimento do nosso país. Débora, eu sempre ouvi falar que no comunismo o Estado é roubar nossa casa, né? Essa daí é uma coisa que sempre ouvi falar muito, mas na verdade agora o STF está permitindo que o banco tome nossa casa, então não será o comunismo que vai tomar nossa casa, vai ser o próprio banco. A gente tem a matéria aqui no site do STF, né, que está falando aí que agora, se você tiver uma inadimplência, você vai poder ter uma retomada desses imóveis financiados. E o mais importante, mesmo se for seu único imóvel, agora o banco pode tomar de você. Então, se você está inadimplente, você pode morar na rua. É isso aí que você está ouvindo. Então, o banco vai poder tomar o seu imóvel. Essa é a decisão aí do STF e foi por ampla maioria, né? Então, olha que tragédia que a gente tem agora, né? Então, mais uma ferramenta, né, para o banco utilizar para tentar reduzir a inadimplência, né? Mas eu acho que não vai mudar a taxa de juros dos bancos, né? Acredito que não, né? Pois é, né? Vai ter menos risco aí, porque eles vão poder aí tomar o seu imóvel em algumas modalidades de crédito, mas aí isso não deve diminuir a taxa de juros, que é justamente justificada por ser alta, porque ou tem inadimplência ou porque tem aí um risco maior, né? Então, como é que funciona, né? Quando a gente faz um crédito imobiliário, por meio de contratos ali com o banco, o imóvel ele não é seu enquanto você não quitar, né? Então, ele é do banco também. Então, o banco, se você não pagar, o banco pode tomar aquele imóvel seu, colocar em leilão para quitar aquela dívida, né? Então, a gente vê isso acontecer. O que muda aqui com essa autorização de retomada de imóveis? Tem duas formas de você financiar ali os imóveis no banco. Uma delas é mais flexível, que é o sistema
financeiro imobiliário, e o outro é o SFH, que é o de habitação, que tem umas regras específicas, você não pode ter mais de um imóvel, normalmente ali para imóveis de valor mais baixo, e tem esse SFI, que tem aí essa modalidade que é mais flexível para você conseguir o crédito, mas ela tem outros poréns. Normalmente são imóveis mais caros, ou não é o primeiro imóvel da pessoa, ou ela quer uma flexibilização ali no contrato e ela acaba optando por essa modalidade. É essa modalidade que, se você não pagar agora a partir de 3 meses, né, um período curto até para considerar uma inadimplência de imóveis, antes até se inventava aí 6 meses, coisa assim. Se você não pagar 3 meses do seu crédito, o banco pode mandar para leilão, você vai ficar ali sem seu imóvel e a dívida vai ser quitada. E leilão, normalmente, é até vendido por um valor mais baixo, quase num caráter de urgência. Então, esses imóveis financiados aí pelo SFI vão agora poder ser executados aí em leilão e leiloados para quitar a dívida. E aí o banco vai tomar de você se você não pagar aí os meses da sua parcela. Então, o que a gente sempre fala aqui, né? Quem pega bens de quem não paga, porque esses bens são uma garantia do contrato, então pode ser o carro que você financia ali e, né, fica como garantia do financiamento, então por isso, né, em tese, a taxa de juros seria menor. O imóvel está ali também em garantia, porque o banco pode tomar de você. Então, quem toma mesmo qualquer bem de você, se você não pagar, não é o Estado, né? É justamente o banco, porque ele vai tomar aquele imóvel ou aquele bem, que pode ser um veículo, para quitar a dívida que você tem com ele, caso você não honre com os pagamentos. Então, é o que a gente sempre fala aqui, agora sendo até autorizado aí pelo STF, para casos até mais específicos que antes não tinham aí essa tomada de imóveis também não tão rapidamente, né? Aí tem que ver cada contrato, né, como os contratos são feitos, mas agora com essa autorização do STF aí no caso da inadimplência. Realmente um absurdo esse negócio, né? Agora a pessoa, mais um risco aí para o brasileiro, já não estava fácil, né? Mas vamos lá, né? A gente também tem, falando em riscos, né? Já que a gente já tocou nesse assunto, uma das profissões mais arriscadas do Brasil a gente sabe que é o trabalho de motoboy, né? Que a comida chega quentinha na sua casa, hoje é sexta-feira, muita gente vai pedir comida na sua residência hoje, e um motoboy que vai lá hoje, sexta-feira à noite, trabalhar para que chegue lá sua pizza, seu hambúrguer quentinho para vocês. E você provavelmente vai pedir isso num aplicativo, né? E o que está mostrando? Os dados da PNAD contínua estão mostrando que motoristas de aplicativo e motoboys de aplicativo, ou seja, aqueles que a gente mais utiliza, eles trabalham mais do que motoristas que não são do aplicativo, né? Ou seja, táxis e tudo mais. E motoboys que são aqueles motoboys que trabalham geralmente no restaurante, no local que você está comprando a pizza, o seu hambúrguer e tudo mais, né? E, além disso, eles recebem menos. Então, eles trabalham mais e recebem menos. A gente até tem um infográfico também, para vocês observarem aqui, né? Esse infográfico a gente tirou de uma matéria do G1 que fez um levantamento, né, para vocês verem, né? O rendimento mensal de um motoboy que trabalha por aplicativo é de R$ 1.784, um pouco acima do salário mínimo, que é de 1.320 hoje, né? Então ele recebe um pouco mais que o salário mínimo. Você tem que o motoboy que não trabalha por app, ele geralmente recebe 2.210, então uma diferença considerável entre aqueles que trabalham pelo aplicativo, né? A gente não precisa falar o nome para não fazer propaganda, né? Mas a gente tem uma bela diferença considerável entre essas duas categorias. Os motoboys que não trabalham por aplicativo geralmente trabalham 42,8 horas semanais, ou seja, mais ou menos dentro daquele período máximo de 44 horas lá que a legislação coloca, né? Agora, aqueles que trabalham por aplicativo, eles trabalham em média por semana 47,6 horas, então eles têm muito mais trabalho do que aqueles outros, então eles já estão recebendo menos e trabalham mais para conseguir receber menos do que aqueles que não estão trabalhando por aplicativo. O rendimento por hora de um motoboy que trabalha por aplicativo é de R$ 8,7 por hora, ou seja, 1 hora trabalhada para um motoboy do aplicativo que você vai pedir hoje, sua pizza,
é de R$ 8,7. Então, em uma hora ele consegue tirar isso. Agora, aquele que não trabalha no aplicativo, ele recebe 11,9, quase R$ 12 por hora. Então, é uma diferença bem considerável assim entre os rendimentos. E você tem que quase 40% dos motoboys que não trabalham por aplicativo, eles têm alguma contribuição para a Previdência, ou seja, eles ainda têm alguma segurança que no futuro eles vão conseguir se aposentar, ou caso eles sofram algum acidente, eles vão estar cobertos pelo nosso sistema de Seguridade Social. Agora, quando a gente vê isso nos aplicativos, nos motoboys que trabalham por aplicativo, é só de 22,3%. Então, gente, o aplicativo ele faz com que o trabalhador seja mal pago, pior pago se a gente comparar com os trabalhadores que estão fora do aplicativo, trabalhar mais e com mais insegurança. Então, essa é a situação daquele motoboy que vai entregar sua comida e você, às vezes, até tratar mal ele, gente, porque a gente viu de vídeo de pessoas, não dá para falar outro nome, babacas mesmo, né, que ficam destratando aí os trabalhadores por aplicativo. Olha só a situação deles, muito pior do que um trabalhador que não trabalha por esse aplicativo, Débora. E essa é a cara, né, dessa flexibilização do trabalho, né, como gostam de chamar, mas eu gosto de falar precarização do trabalho. E há também aqueles que são contra, né, um estabelecimento, por exemplo, de piso, porque isso poderia fazer ali uma empresa torcer o nariz, ficar chateada e sair do Brasil, coisa que a gente sabe que vai ser muito difícil acontecer, porque o Brasil é um mercado muito grande para essas empresas. Mas olha aqui, né, a gente tem um motoboy trabalhando mais, ganhando menos, com menos segurança previdenciária, e é um trabalho super arriscado, e ainda tem gente que quer defender a empresa e não o trabalhador nesse caso, por exemplo, possível piso ali que poderia ser estabelecido para eles terem um pouco mais aí de igualdade, talvez com outros, com o motoboy, por exemplo, contratado ali de uma pizzaria que vai entregar na sua casa. Então, assim, a gente vê a exploração que essas pessoas muitas vezes passam, e elas podem até ter aquela ilusão muito comum, né? Vou trabalhar mais horas, porque aí eu vou conseguir, né? Se eu trabalhar e me esforçar muito, vou conseguir um rendimento maior. E a gente vê justamente o contrário. Trabalho de mais horas com menos rendimento e menos proteção previdenciária, que aí, por exemplo, num caso de acidente que não é incomum num motorista de aplicativo de moto, né? Ele está ali menos coberto também pela Previdência. Então, realmente, o cenário aí é bem característico dessa precarização de trabalho que a gente vê, inclusive, aumentando depois da reforma trabalhista. Que aqui a gente pode falar mal que não pinga, não fica aparecendo a propaganda do aplicativo a cada 10 minutos quando está no comercial. A gente não recebeu nenhum kit vermelhinho aqui para falar bem dessa empresa e tudo mais. Então, a gente tem essa liberdade aí para poder falar aí a verdade e ficar do lado do trabalhador nesse caso. Débora, a gente vê que a percepção da economia está cada vez piorando, mesmo com os dados mostrando, né, que ela está melhor, né? E uma das coisas que faz com que exista essa percepção piorar é quando você tem algumas notícias, por exemplo, essa que a gente pegou aqui do G1, mostrando assim manchetes dúbias e tentando fazer um malabarismo retórico, né, para tentar mostrar que a situação melhorou, mas nem tanto, tá? Fiquem tranquilos. Por exemplo, a gente está vendo aqui, preço de alimentos e bebidas cai pelo 5º mês seguido, mas ainda está acima do que era há um ano. E você, durante a notícia, vocês conseguem ler lá, né? Está aberta a notícia, todo mundo pode ver, que fala assim, o brasileiro não está sentindo, ele ainda não está conseguindo ainda ter ganhos por causa dessa queda do preço dos alimentos. Aí sim, se você for pegar realmente o dado frio, está pior do que há um ano. Só que por que está pior do que há um ano a situação do preço dos alimentos? Porque eles estão colocando junto aquela alimentação que a gente compra para fazer em casa, junto com a alimentação para fora de casa. E a gente está mostrando o quê para vocês, toda vez que a gente fala de inflação? Que o setor de lazer, para você sair no serviço, num barzinho e tudo mais, está realmente aumentando os seus preços. Então, você tem que, para comer fora de casa, para você ir tomar uma cerveja, já é sexta-feira, inclusive, né? Para você ir num restaurante, tá mais caro mesmo, porque o serviço está mais caro. Mas para se alimentar, o produto que a gente compra no supermercado, o produto que a gente compra na feira, o açougue, tá mais barato. Então, você vê assim, como assim o brasileiro não consegue perceber que está mais barato comprar assim a sua feira, o seu supermercado? Ele vai lá e lê uma notícia dela e fala assim, é verdade, né?
eu não estou sentindo, porque deve estar mais caro. Está um pouco melhor, mas não está mais caro. Então, é esse tipo de coisa, esse tipo de notícia que ajuda muito a percepção do brasileiro de não melhorar. Esse tipo de notícia dúbia, que coloca em uma matéria, faz uma aventura retórica para tentar mostrar, explicar o inexplicável, né? E é assim que a gente consegue ver a situação econômica, a percepção econômica piorando, tentando falar, ó, melhorou, mas está ruim. Melhorou, mas você ainda não está sentindo isso e é normal você não sentir isso. Então, é basicamente isso que eles estão falando, né? E para quem lê a matéria, quem tiver curiosidade, né, e quiser ler a matéria completa ali, né, para olhar com esse olhar crítico mesmo, em alguns pontos até é falado ali, o peso dos alimentos em pessoas de menor renda é grande, então os alimentos têm um peso maior, então quando a pessoa consegue ali economizar um pouco na feira, no mercado, enfim, ela consegue ter renda para outras coisas. Isso é tratado na matéria, mas aí vem inclusive quem mais desvalorizou ali no período, né? Então com aquele ranking de alimentos que mais caíram, até aí, ok, dava para entender. Só que aí entra a alimentação fora do domicílio, né, que é justamente essa que a gente come fora de casa, para trazer essa sensação. E aí fazem realmente uma mistureba, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí eles usam a alimentação como fora do domicílio para justificar, mas também, comer fora de casa está mais caro, então as pessoas não estão percebendo. Então, realmente, eles usam duas coisas diferentes para tentar, né, fazer com que essa percepção do brasileiro realmente fique confusa. Eu vou ao mercado, percebo alguma queda em alguns itens, né, principalmente aqueles que caíram bastante nesse último ano, e aí, ao mesmo tempo, fala, mas eu estou pagando caro mesmo para comer ainda, porque a pessoa vai sempre ter aquela âncora psicológica que é colocada na matéria, né, de, está mais caro comer fora de casa. Então, a pessoa pode perceber, mas, ao mesmo tempo, ela sempre vai lembrar do que foi falado, mas eu estou pagando caro para comer fora. E aí, a gente sabe como isso manipula ali a cabeça das pessoas para elas não melhorarem a percepção, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas notícias, principalmente que trazem esses dados misturados, para não termos esse tipo, né, de percepção também. E aqui a gente sempre mostra, né, André, o seu cálculo, inclusive, ali do mercado, da feira, onde está a inflação, né? Exatamente. Débora, estamos para acabar o programa, temos 2 minutinhos, vamos fazer rapidinho o giro de mercado, só para saber como que o nosso amigo mercado está aí na tela da Débora, vamos colocar, né? Como que o nosso amigo mercado está hoje, né? Não o mercado das compras, né? O mercado da Faria Lima. Aqui nós estamos falando de comprar cenoura, nem nada disso, mas sim do nosso Ibovespa, que hoje está oscilando entre perdas e ganhos. Ele já esteve, inclusive, mais positivo durante o dia. Ele tem algumas ações específicas puxando ele para cima, mas ele está com dificuldade de se firmar no terreno positivo como ele estava no começo da manhã. Então, a gente vê o Ibovespa aí oscilando perto do 0 a 0. A abertura em Nova York foi mais positiva hoje e a Nasdaq está liderando essa alta, porque a gente teve balanços corporativos mais positivos por lá, né? E a gente tem um ponto importante nos Estados Unidos hoje. Hoje foi divulgado o PCE. O PCE é o índice de preços de gastos com consumo pessoal. Ele é um indicador muito utilizado pelo Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, para sua decisão em relação a juros. E ele veio bem dentro do esperado, né? Ele está desacelerando, a desaceleração dele é bem visível. Então, isso fez com que o mercado tivesse ali enquanto ontem ele teve aquele aumento de expectativa de que os juros podem ficar mais altos por um período mais longo, isso puxou as treasuries para cima, hoje a gente vê o movimento contrário. O PCE, ele veio até em alguns pontos acima do esperado, mas com muita desaceleração em relação a meses anteriores. Então, a gente vê uma melhor perspectiva, e o Fed gosta muito desse indicador. Então, a gente vê essa atenção mais voltada para o PCE, renda, que também saiu hoje. Enfim, saiu uma série de dados aí que mostram que os Estados Unidos aí podem realmente manter a taxa de juros na próxima reunião e na de dezembro também. Então, a gente vê esses dados acabam puxando a Nasdaq para cima porque ela é mais sensível, além dos balanços corporativos positivos de tecnologia que a gente teve, por exemplo, da Amazon. Aí a gente tem o S&P 500 subindo 0,21, então ele sobe também nessa esteira positiva, mas sobe menos do que a Nasdaq. EWZ, nossa bolsa em dólar, subindo mais do que aqui no Brasil, acompanhando esse movimento de Nova York. Aqui, como eu falei,
Bolsas da Ásia bem positivas hoje, então Nikkei subindo 1,27, Xangai Composto 0,98, além ali do Hang Seng 2,08. O dólar caindo mais de 1%, abaixo dos R$5, patamar esse psicológico aí que a gente tem. Então, abaixo dos 5 hoje. DXY também recuando, justamente porque quando a gente tem esse movimento de arrefecimento das treasuries, o dólar se enfraquece frente a outros pares. Então, o DXY reflete isso. E o Brasil aí como um emergente, né, contra dólar aí, a gente bem normalmente utilizado para essa comparação, caindo até mais do que o DXY, aqui também puxado pelas commodities, porque hoje a gente teve aumento no minério de ferro e o petróleo Brent está subindo um pouco, ainda abaixo dos $90, mas subindo aí um pouquinho em relação a ontem. Então aqui a gente vê, né, um mercado de commodities puxando essa valorização do real também, e nossa bolsa ali oscilando bem perto do 0 a 0. Como vocês podem ver agora, ela voltou para o zero. Então hoje deve ser um dia mais positivo, mas não tão positivo para o Ibovespa, porque ontem ele já subiu na contramão do exterior. Então hoje a gente deve ver essa recuperação mais forte do mercado lá fora e por aqui essa estabilidade, né? Esse desempenho perto do 0 a 0. Sextou então, Débora? Sextou. Mas ainda não sextou para o ICL inteiro, porque tem programação até às 8h30 da noite, começando já às 5, né, com o rolê ICL do William de Luca. Então, a partir das 5 horas, já volte aqui a programação do ICL, se liga aqui no ICL. E logo depois, às 6h30, às 6 horas, desculpa, 6 horas, você tem o ICL Notícias segunda edição, com a nossa dupla de Chicos preferida, Chico Sá e Chico Pinheiro, junto com a Gabi Varela. Também tem logo depois, às 7h30 da noite, o Sinapse, com a Robertinha Garcia e com o César Calerron. Então, até às 8h30, das 5 às 8h30, a gente tem programação. Então, fique conosco aí até às 8h30, gente. E hoje, né? Hoje, sim, é sexta. Eu posso me despedir falando até segunda, porque eu estou assim de saúde. Quase na segunda-feira eu falei até segunda, né? Como se eu fosse ficar uma semana longe de vocês. Mas hoje é sexta e eu posso falar. Segunda-feira a gente está de volta, desde as 7 da manhã com a programação que vocês já conhecem. E a gente aqui 11 horas para trazer dados importantes que saem na segunda, além daquele termômetro geral que a gente traz para vocês. Então, agora sim, né, André? Bom fim de semana e até segunda. Bom fim de semana, gente. Tchau, tchau. Vocês sabiam que o maior movimento social do mundo, com mais de 2 milhões de pessoas, é do Brasil? Pois é, mesmo sabendo que a gente vai incomodar muita gente, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Você quer conhecer a verdade sobre o MST? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.